Vamos ler Atos 2, 17 e 18. Está ali no segundo lado ali do teu roteiro. Vamos ler juntos, ok? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Amém? Pode sentar e pega a tua caneta, o teu lápis. Tem a pergunta: consciente de que você é a igreja de Jesus? À luz desse texto, que foi o primeiro sermão da igreja, o que você entende que deveria acontecer em sua vida e por meio dela? Então, responda essa pergunta. E essa resposta é um reforço de algo que você já respondeu na semana passada, e ela reforça. O que você entende que deveria acontecer em sua vida e por meio dela? À luz desse texto, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O que deveria acontecer sobre meus servos e minhas servas? Derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. À luz do texto, o que deveria acontecer em nós, em nossa vida e por meio dela? É a luz do texto, não é a luz do que, né, o que a gente acha. Amém? Compartilha aí. Momento de compartilhar, momento de conversa dentro do TCL. À luz do texto, o que deveria acontecer em sua vida e por meio dela? Anote o que o teu companheiro compartilha. Amém? Ok? Vamos lá então? Alguns gostaria que se manifestassem e dissessem lá no meio, à luz desse texto, o que deveria acontecer na nossa vida e por meio dela. Alguém levante a mão aí e nos ajude aí. Quem? Quem pode nos dizer alguma coisa? Você, Carlos, você, isso, diga ali, eu sei que você escreveu um negócio ali, bem, são dois Carlos, né? Então deixa esse outro cara, tá? Enfim, à luz do texto, o que deveria acontecer? Manifestação do Espírito Santo. Profetizar sonhos. Vamos ouvir outro Carlos de novo, então. Levar a palavra de Jesus. Edil. Amadurecer, ser luz. Ok.
Ótimo. Ouvimos alguma resposta diferente? Diga você. Oi? Ok. Então tá bom. Mais alguém lá atrás, diga. Avivamento. Olha aí, ó, avivamento. Né? Ele fez um resumo lá, né? Isso. Então tá bom. Graças a Deus. Gente, nós estamos vivendo o que? Os últimos dias que antecedem o grande e glorioso dia do Senhor. Esse grande e glorioso dia. E aqui tem uma promessa maravilhosa. E o que Deus diz é: derramarei. Diz o texto, diz Deus, derramarei. Diz Deus, derramarei. E esse derramar, quer dizer despejar, dar, distribuir amplamente. É essa palavra que a palavra de Deus está comunicando a respeito do Espírito Santo. Não é uma gotinha lá, um pouquinho assim. Não. É em abundância. Derramarei, dar amplamente, despejar o Espírito sobre todos os povos. Fala de abundância. Deus deseja derramar, despejar, dar do seu Espírito, não em poucas porções, mas com abundância. Por quê? Porque nós vivemos esses últimos dias, e Paulo escreveu a Timóteo, segunda epístola, 3º capítulo, versículo 1, que os dias na humanidade, no mundo, seriam difíceis, e sempre diante das grandes dificuldades, Deus provê grande força e capacidade ao seu povo. Então, fala de derramamento. E se você é povo de Deus, você é de Jesus, eu e você temos que ficar numa expectativa de um derramamento de abundância, de manifestação do Espírito. Não é pouca coisa. Eu e você não podemos nos contentar com alguns poucos momentos na vida de um experimentar um pouco mais abundante do Espírito, não. O que Deus quer é que a gente viva recebendo o Espírito. Quando você fala em línguas, você não é para falar em línguas só aqui no TCL quando você está na igreja. Ei, é para você falar em outras línguas todos os dias. É para você falar em outras línguas no teu quarto. É para você falar em outras línguas no teu carro. É para você falar em outras línguas e estar recebendo do Espírito e falando na linguagem do Espírito enquanto você está andando na tua casa. É experimentar de Deus esse derramar em abundância. Derramar do Espírito não é só outras línguas, mas envolve muito essa oração em outras línguas. Ele vai despejar. E quando o Espírito é despejado, derramado, algumas coisas extraordinárias acontecem. E eu estou na expectativa de coisas extraordinárias por acontecer. E eu já tenho visto coisas extraordinárias acontecer. Semana passada a gente falou que Deus ia usar gente aqui para curar doente. Lembra disso? Lembra disso? O Ivo me disse, pastor Ivo, olha, eu vinha saindo da minha casa, eu contei isso aqui domingo. Vinha saindo da minha casa, daí eu vi a minha vizinha mancando. Daí eu lembrei da palavra, e daí eu fui nela. Daí eu disse, o que aconteceu com você? Eu estou com um problema sério no joelho. Sério, estou vendo, está difícil, então eu ando mancando. Daí ele perguntou, dá para orar por você? Ela falou, dá. Ele chamou ela mais na calçada,
lá na rua. Lembra que a gente falou da rua? Lembra que a gente falou de orar por gente na rua, no shopping, na loja, no trabalho, em qualquer lugar? E curar doente em todo lugar, em nome de Jesus, para a glória de Deus? Ele foi lá, orou, colocou a mão no joelho dela, ela agradeceu, ela começou a andar, ele ficou olhando, dali uns 20 metros ela começou a mexer o joelho, começou a andar, ela disse, ei, desapareceu a dor, e ela começou a andar normalmente, curada. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo vindo sobre a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus se movendo em todos os lugares. Nós ouvimos também hoje a pastora Miriam, que teve uma experiência, uma senhora com mais de 90 anos, com câncer e no rosto, né, pastora Miriam? Já deformando. Buscou a Deus, um milagre aconteceu, o rosto dela começou a se reconstruir e Deus moveu a vida dela. Sabe o que é isso? Isso é derramamento do Espírito Santo. Nesse tempo, o propósito de Deus está lá no seu roteiro. Nesse tempo, o propósito de Deus é que seu povo também faça o quê? Profetize. Repita comigo, profetize. Ele deseja que a sua igreja seja uma comunidade de profetas. Ele deseja que a sua igreja seja uma comunidade de profetas. Esse verbo, o profetizar, aparece aqui nessa passagem bíblica 2 vezes neste texto. Entre outras manifestações, o profetizar aparece 2 vezes. Daí você vê falar de visões, sonhos, que também tem um propósito profético. E também isso, ele deseja manifestar. Também por causa disso, e para isso, ele deseja manifestar o seu Espírito Santo em nossos dias. Quando a gente olha para a Bíblia, o que está na Bíblia é para hoje. É para hoje. O profetizar é para hoje. Agora, vale sempre a gente refletir o que quer dizer o profetizar. O profetizar, sobretudo, é trazer a palavra de Deus às pessoas. Sobretudo, profetizar é trazer a palavra de Deus às pessoas. Como a gente já comentou, às vezes pessoas acham que o profetizar só tem a ver com o prever o futuro, falar do futuro. Também, isso também é profetizar, mas profetizar é o ato de trazer a palavra de Deus às pessoas. E sabe o que a Bíblia diz no Novo Testamento, em 1 Coríntios 14, versículo 31, que todos podemos profetizar. Está na Bíblia que todos. Está na Bíblia que todos podemos profetizar. Sabe o que a gente está aprendendo com isso? Que Deus quer que todos profetizemos. Que Deus quer isso para o seu povo. Você sabe qual que é o maior conteúdo profético? É aquele que você tem na tua mão, se chama Bíblia. Palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, você está trazendo palavra de Deus. Então, você está profetizando. Quando nós a compartilhamos, nós profetizamos. E essa é a forma mais rica de profecia e viável a todos. E esse texto indica uma atividade profética contínua. Uma atividade profética contínua. Profetizar. Por causa disso também a gente tem que ler a Bíblia.
Porque muitas vezes você vai estar com alguém, conversando com alguém, e você vai lembrar de uma passagem bíblica que o Espírito Santo colocar na tua lembrança, e você vai dizer aquela palavra. Sua profecia. Quando a gente fala em profecia, também o Espírito Santo pode nos dar algumas coisas específicas a respeito de pessoas. Algumas coisas o Espírito Santo pode trazer ao entendimento e pode revelar. Hoje, também na minha leitura, devocional, eu li Samuel e Saul, quando o Samuel achou Saul, e toda aquela dinâmica. Daí o Samuel diz para o Saul: olha, você vai sair daqui, você vai encontrar umas pessoas assim, eles vão dizer isso, outro vai fazer isso. Fiquei pensando, meu Deus, olha quanta riqueza de detalhe. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo hoje está mais derramado do que no tempo de Samuel. Samuel era um profeta, um juiz, ele foi ungido por Deus, ele tinha uma unção, é verdade, mas o Espírito está derramado hoje. Eu não quero duvidar de jeito nenhum que isso pode acontecer na minha e na tua vida. Deus quer que sejamos uma geração profética. Mas eu volto a dizer, a profecia mais rica e mais viável para todos nós proclamarmos é a palavra de Deus. Fala de profecia. Nós devemos buscar as outras manifestações proféticas, e aqui fala de sonhos e visões dados por Deus. E daí vem palavras específicas direcionadas por Deus para serem entregues a pessoas específicas em momentos específicos. Todas essas manifestações, a palavra ali, todas essas manifestações devem ser buscadas com a motivação de trazer glória. Glória a você, a mim. Para quem? Glória para Deus. Essas manifestações devem ser buscadas também para tornar Jesus conhecido. Qualquer pessoa que buscar essas manifestações porque ela quer se tornar conhecida, está com uma motivação errada, carnal, maligna, dentro do seu coração. E vai ser uma pessoa semeadora de confusão. Toda manifestação sobrenatural é para trazer glória a Deus e não ao homem. Deve buscar tornar Jesus conhecido, não a pessoa conhecida. Deve buscar edificar a igreja e abençoar pessoas. Deve buscar edificar a igreja e abençoar as pessoas. Quando as motivações são erradas, sérios problemas serão causados. Erros são cometidos, grandes desvios e estragos ocorrem na vida de pessoas. Infelizmente, alguns buscam usar os dons, porém não são usados com os dons. Há pessoas que têm, às vezes, algumas dificuldades normais e elas buscam um reconhecimento ou afirmação pessoal, simulando a manifestação de dons. E com isso, elas procuram se engrandecer. Outros procuram manipular pessoas com supostas manifestações de dons. Isso é uma realidade ruim.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não quero que a gente fique com foco nas realidades ruins. Vamos olhar para elas sim, vamos aprender com elas. Mas as realidades ruins não podem bloquear, os exemplos ruins não podem bloquear as verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Eu quero desafiar você, primeira igreja, você que está aqui, mesmo que você não seja da primeira igreja, você que vai assistir esse vídeo, eu quero desafiar você a buscar ser um instrumento de Deus, onde essas manifestações aconteçam. Eu quero que você busque profetizar. Eu quero que você busque a Deus. Deus me dá sonhos, Deus me dá visões. E tem toda uma riqueza também nas pessoas que foram mencionadas para serem esses instrumentos. Sabe de uma coisa? Eu nunca esqueço, nunca vou me esquecer. Eu era guri, sei lá, acho que eu tinha uns 11 anos. E entre amigos lá, houve uma dificuldade muito séria com um dos amigos, e aquilo me deixou super triste. Eu tinha chorado. Não contei para ninguém. Estava triste. Daí no dia seguinte, eu vim lá na casa da minha avó, e ela morava do outro lado da rua. E daí quando cheguei, a minha avó disse assim: você chorou. Você estava triste. Daí eu disse: eu não, vó. Chorou sim, eu sonhei. Eu sonhei que estava chorando. Você está triste? E daí fiquei todo desconcertado, neguei. Mas sabe, isso me marcou até hoje. Aquilo me mostrou que um Deus grande se preocupava com a tristeza causada por um desentendimento de um menino com o seu amigo, e que esse menino chorou. E o Deus poderoso viu o choro desse menino e revelou isso por meio de um sonho. Isso me mostrou ainda mais que Deus me ama. Mas graças a Deus, eu tive essa experiência porque eu tinha uma avó cheia do Espírito Santo. Eu tinha uma avó que cria no sobrenatural. Eu tinha uma avó que profetizava, uma avó que sonhava, uma avó que tinha visões. E não só avó. Está cheio de gente assim na minha família, glória a Deus. Mas a verdade é, nós deixamos de buscar, de crer e buscar nessas coisas. E por conta disso, nós pecamos e estamos perdendo muitos. Eu quero desafiar você a, como igreja, resgatar esses moveres do Espírito de Deus na nossa vida e em nosso meio.